Olhem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Eu diria que o maior problema da existência humana, e esse é o grande drama da existência humana, é a sua incapacidade de enxergar a Deus na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Como disse, o mundo em que vivemos é um mundo que tira a nossa atenção do extraordinário de Deus no ordinário da existência. O mundo ele tem essa capacidade absoluta de tirar, de desviar o nosso foco, o nosso olhar e a nossa atenção daquilo que Deus tem feito de maneira magnífica e extraordinária no mundo, mas é no mundo que o nosso olhar se desvia pelas coisas que nele há. Então que nós não deixemos e não permitamos que o nosso olhar ele seja confundido na caminhada de Deus, na caminhada da existência com o cuidado de Deus. A providência no ordinário, ela nos fala sobre aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, sobre aquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. O cuidado do Senhor nas simples coisas do nosso dia a dia. As coisas mais absolutamente ou aparentemente irrelevantes, que eu e você muitas vezes não consideramos como necessárias ou que nem damos a atenção devida, mas é nela que nós encontramos sentido e propósito para a existência. Fixem os olhos com atenção. É isso que Jesus fala lá em Mateus 6:26. A palavra que Jesus usa lá no texto originalmente, ela dá essa intenção, ela dá essa advertência. Quando ele fala, observem, ele está dizendo o seguinte, fixem os seus olhos nisso. É interessante porque, às vezes, o texto, por si só, ele não nos dá a compreensão mais aprofundada daquilo que o autor ou o escritor ele quis dizer. Então, veja só uma coisa. Se eu digo para você assim, observe as aves do céu, me parece que é um sentido mais amplo, né? Mas se eu chego para você e digo assim, fixe os seus olhos nisso. Opa, então é porque eu preciso dar mais atenção para isso. E o que Jesus, ele fala para os seus apóstolos é isso. Fixem os seus olhos nessa realidade. Fixem os seus olhos no fato de que Deus cuida de você. De que Deus é um Deus providente. Então, talvez, irmãos e irmãs, a nossa vida ela devesse passar mais pela contemplação. E quando se fala em contemplação, talvez para muitos seja aquela ideia cansativa de se sentar e ficar parado olhando para o nada, a esmo. E não é isso. Não é isso. A contemplação tem a ver com conseguir parar para enxergar a presença de Deus no cotidiano da nossa existência. Fixar os nossos olhos naquilo que Deus está fazendo. E andar com fé, como disse aqui, não é andar sem propósito, não é andar a esmo, mas é parar, é ter mais calma. E talvez esse seja o maior desafio para a sociedade do nosso tempo. Eu vejo isso como pai, né, na minha vida, no cotidiano lá, no cuidado com a Ana Luísa. A importância de eu parar e ter mais tempo com ela, de ouvi-la. Especialmente agora na fase que ela se encontra, a gente acha que os filhos vão chegar uma hora que vão parar de falar do porquê, né? Por que isso, pai? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E agora parece que está aumentando isso, o porquê lá em casa. E aí teve um dia que eu e a Renata, ela fez tantos porquês para a gente, que eu cheguei para ela e disse assim, minha filha, porque Deus quis. Aí ela olhou para mim e disse assim, mas por que Deus quis? Eu digo, então não tem jeito. Aí disse assim, olhou ali aquele negócio ali fora, aí pronto, aí desviei a conversa. Então assim, nós como pais, nós temos esse desafio gigante. Os avós com os seus netos,
a gente ter mais tempo com as nossas famílias. Parar para ouvir mais as pessoas. Já que a nossa vida ela é tão corrida, é tão ligeira, é tão passageira, muitas vezes a gente não está reservando o melhor da nossa vida para aqueles que Deus nos deu, né? Para aqueles que Deus nos confiou, a nossa família, os nossos filhos, né? Os nossos amigos, irmãos. Então, andar com fé, irmãos e irmãs, segundo a perspectiva paulina, segundo a perspectiva dessa epístola do apóstolo Paulo, é ter a consciência de que nós estamos no corpo, mas por um breve momento. E que enquanto aqui nós estivermos, nós andamos com fé. Devemos andar com fé, sabendo do destino certo e tornando a nossa caminhada mais leve possível, em direção àquilo que é a eternidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que estejamos sempre atentos e certos desse cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Amém?